Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje, mesmo o meu computador teimando em não estar feliz. Mas no ano passado, foi a primeira vez que eu vim aqui na UXConf. E, peraí que eu vou dar zoom, ali, eu estava ali. E eu sei que eu me diverti muito, eu aprendi demais, eu conheci melhor organização, tá? De verdade, melhor público. Mas também foi o evento que eu fui no ano passado, que tinha a melhor e maior representação feminina aqui nos palcos. E isso foi extremamente importante para mim. Eu sei que não foi por acaso. Precisa de algum esforço para a gente conseguir um evento realmente inclusivo e diverso. E é por isso que estou aqui hoje, isso que me incentivou a falar o que é que tudo isso tem a ver com design. E essa minha história, ela começa lá em 2016, quando um grupo de mulheres na Resultados Digitais, elas resolveram se reunir para falar sobre alguns assuntos que elas estavam passando no ambiente de trabalho, falar algumas situações, e elas queriam conseguir algum apoio, elas queriam ter algumas soluções para isso. Foi então que a gente criou o grupo de apoio SER. Ele é uma sigla para sororidade, empoderamento e respeito. Esse grupo, ele se baseia numa metodologia criada a partir do livro Lean In, da Sheryl Sandberg. Nesse livro, ela ressalta vários problemas que as mulheres têm enfrentado nas suas carreiras, no mercado de trabalho, especialmente na tecnologia. E ela também propõe algumas soluções para isso. Lá dentro do grupo, a gente precisava entender um pouco mais, porque a gente reconheceu, e a Sheryl deixa isso bem claro, que hoje existe um problema com a cultura de gênero como ela é. Em nenhuma parte do mundo, as mulheres estão atingindo o topo das organizações e das suas profissões. E esse problema a gente precisava entender, precisava resolver isso. E esses grupos, esses encontros que a gente fazia lá dentro, eles tinham esse objetivo da gente trocar um pouco mais de informação. A gente falava sobre carreira, feedback, salário, promoção e tudo que envolvia esses desafios profissionais que a gente estava tendo. Mas eu falei que essa talk ia ser sobre o que isso tem a ver com design. E tem muito a ver. Para que a gente soubesse que a gente estava chegando em algum lugar, a gente tinha que projetar isso. A gente tinha que ter essa certeza de que os encontros estavam levando alguma coisa para essas pessoas. E a gente estava fazendo alguma diferença. E é por isso que no início de cada encontro, a gente sempre reforça os 3 pilares dos círculos, que é a confiança, comunicação e compromisso. Meu computador realmente não gostou de mim, mas tudo bem. E cada um desses círculos, dos princípios, eles regem toda a experiência que as pessoas vão ter em contato com os nossos encontros, em contato com os círculos. Foi assim que eu aprendi um pouco mais sobre o princípio da confiança. E eu apliquei esse princípio também no meu dia a dia. Porque para o grupo funcionar, as mulheres elas precisavam falar sobre os seus maiores medos, elas precisavam expor aquilo que estava bem no fundo delas para outras mulheres que elas não conheciam. Não eram pessoas que elas conviviam todos os dias. E por isso a gente precisava de um ambiente realmente incluso. E um ambiente que desse essa segurança. A gente tentou expressar isso de uma forma, de um princípio, a gente tentou descobrir como fazia isso. E a gente percebeu que em todas as nossas interações, como a gente age, como a gente fala, tudo que a gente faz e propõe dentro dos ciclos, ou mesmo fora deles, precisava passar esse sentimento de segurança e de confiança. E eu comecei a aplicar esse princípio também no que eu estava fazendo no meu design. Às vezes é bem fácil a gente imaginar quando que vamos precisar projetar para confiança. Como, por exemplo, quando a gente pede dado cadastral de uma pessoa no formulário. São os dados dela, ela precisa confiar que aquilo vai ser bem usado. Obrigado, GBTR, né? GDPR, enfim. Mas também tem outras partes que a gente também projeta para confiança, como quando a gente coloca na tela algumas instruções de como vai avançar naquela tarefa. Porque é nessa hora que a gente precisa dizer para pessoas que a gente não conhece, confia em mim, que é assim que você vai ter sucesso. E falando sobre toda essa parte de como a gente se comunica, fica bem claro que o próximo princípio é o da comunicação. Algumas mulheres precisavam falar nos encontros, mas todas elas precisavam ouvir, e ouvir atentamente. E para fazer isso, eu não estava ali para gerar uma pesquisa, eu não precisava ali estar gerando hipóteses. Eu só precisava ouvir e entender o que elas tinham a dizer.
E eu precisava tirar todos os meus vieses e os meus julgamentos disso para que eu conseguisse entender realmente. E eu descobri que isso é extremamente difícil. Ter empatia é muito difícil, porque esses vieses que eu construí ao longo da minha vida estão sempre ali, e eu preciso entender o que são eles antes de conseguir entender a outra realidade. Uma característica mais marcante dos privilégios é que a gente consegue olhar para um problema e não acreditar que ele realmente é um problema, porque ele não acontece com a gente. Por exemplo, se eu falo que hoje aqui, na cidade de Porto Alegre, existem mais de 2.000 pessoas moradoras de rua, nesse frio e nessa chuva. Por mais que essa informação choque, afinal são umas 5 vezes o tamanho desse auditório. Assim que eu descer desse palco, eu vou esquecer disso, porque são os privilégios que eu possuo que me fazem poder esquecer. E entender esse meu lado, assim que eu consigo entender com o que eu penso e por que a outra pessoa pensa diferente, são os privilégios que eu possuo, ela não, ou o contrário, que me fazem poder entender melhor a realidade da outra pessoa. E é por isso que eu entendi que a empatia também é superestimada. Porque depois que eu consegui entender melhor, depois que eu consegui ver qual é o meu lado, ver os meus privilégios, e depois entender o que é que está faltando, ou o que é que está sobrando, eu percebi que isso não traz valor nenhum para as outras pessoas. Ninguém gosta de, depois de ter um atendimento a cliente, uma pessoa chegar para você e falar: "Ah, eu entendo muito bem o seu problema, mas é assim que o sistema funciona." E é por isso que o nosso terceiro princípio é o compromisso. A gente precisa estar sempre compromissado e entregar um verdadeiro valor para aquelas outras pessoas. E o ciclo funciona dessa forma. A gente só consegue marcar o próximo encontro porque a gente está compromissada, a gente tem essa vontade de atingir o sucesso nas outras pessoas, nas outras mulheres que dependem dali. E eu também levei esse princípio para o que eu estava construindo dentro de design. Eu queria também ter esse compromisso em todas as minhas entregas. Eu queria mostrar claramente o valor daquilo que eu estava entregando para as outras pessoas. E eu precisava que a minha equipe também estivesse totalmente comprometida com isso. Porque só assim que a gente conseguia fazer uma solução que realmente estivesse mudando alguma coisa. E são com esses 3 princípios que a gente tenta mudar um pouquinho mais do mundo e tenta mudar um pouco mais a nossa realidade. Eu sei que o meu design não é uma bala de prata e não vai matar todos os problemas que existem no mundo. Muito menos o problema daquelas mulheres que estão ali naquela sala. Existem muitos problemas, eu não vou colocar todos eles aqui. Eu recomendo aquele livro da Sherry, se alguém tiver interesse, mas é só uma pequena parcela do que realmente está por trás. Mas conseguir entender esses problemas, ter um espaço para a gente falar sobre eles, poder falar sobre eles, entender os problemas e nos comprometermos a mudar isso e remudar essa realidade é parte de quem somos como designers. Porque a cultura em que vivemos hoje não é culpa nossa, mas nós devemos trazer a solução para isso. A gente que precisa trabalhar para conseguir entender esse problema e levar ele para frente e levar soluções para frente. Hoje a gente tem feito um pouco disso com os nossos grupos. A gente tem feito um pouco disso, levando os grupos para outros momentos e outras oportunidades. A gente não trabalha só dentro das resultados digitais, a gente também trabalha para fora, para as comunidades. A partir daí, a gente começa a fazer outras atividades, como Rails Goes, Jungle Goes e muitas outras coisas. A gente faz atividades internas também, várias atividades de programação interna, porque a gente quer levar cada vez mais pessoas, entendam esses problemas e saibam que existe solução para eles. E que essa solução depende da gente. Obrigada. Palmas, Caroline e Guilherme. Resultados